Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí da parte de metrologia, né? E agora o último vídeo aí dessa parte de análise dimensional dessa peça aqui. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria focar nesse furo aqui, né? Aqui diâmetro 8H7, né? Esse furo aqui. O que é que normalmente acontece na prática, né? O diâmetro 8H7 se utiliza um alargador, né, compatível com esse diâmetro e faz a execução do furo. Ok. O que muitas vezes acontece é o seguinte, né, a pessoa, por utilizar o alargador, já acredita que o elemento ele já está na dimensão específica. Só que nem todas as vezes isso ocorre, né? Às vezes acontece de falha na própria fabricação do alargador, né, e o valor desejado não ser atingido, né? Então é importante, né, de fato testar o alargador e fazer análise dimensional, ou por meio de uma máquina tridimensional, ou por meio de um calibrador ou tampão, passa ou não passa, para ter a certeza de que aquele valor ali está de fato compatível com o que você deseja. Sem contar que muitas vezes o alargador, né, sem contar não, né, o alargador ele tem um tempo de vida útil, né, levando em consideração a utilização, armazenamento, né, então ele vai perdendo o poder de corte, né, e isso aí pode ter interferência ali no furo alargado, né? Então aí cuidado com o uso de alargadores para não ter problema ali mecânico no projeto, né? Então aqui já tem a indicação da tolerância, né, 8H7, no caso a letra maiúscula aqui indicando que é um elemento tipo fêmea. Então nesse caso aí ele vai de 8 milímetros, né, até 8,015, né? Então seria aí a variação possível, né? Tem outras medidas aqui também no projeto, aqui referente à espessura, 4 mais ou menos 2 centésimos, né? Ou seja, vai de 13,98 até 14,02 a tolerância possível, né? Aqui uma tolerância de afastamento negativo. Por que essa tolerância tem esse afastamento negativo, né? Ou seja, significa que o elemento que vai ficar montado aqui, ele não pode ficar acima dessa base de referência. Então isso aí é importante, né? Normalmente ali guias, como é o caso aqui, trabalha com essa base aí, com valor negativo, que é para que não tenha, né, o elemento venha travar. Então nesse caso aqui é um caso clássico, se a peça ficar com 9 milímetros, ela vai estar fora, né? Ou seja, ela vai estar errada. Nesse caso aí ela varia de 8,98 até 8,95, né? Então se a peça ela ficar com 9 milímetros, ele está errado, né? Esse 8,98 veio do menos 2 centésimos e o 8,95 veio do menos 5 centésimos, tá bom? Para fechar aqui, referente a essa ação, observa que aqui tem um elemento de canal, né, aqui de referência, né, que ele está ali com 22 mais 3 centésimos, né? Ele está até aqui na parte tracejada, né? Não poderia estar aqui na parte tracejada cotado, né? E aqui vem a indicação, 22 mais 3 centésimos, ou seja, é um elemento que ele tem que ter do elemento da linha de referência, né, 22 até mais 22,03, ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa ele está ok. Mas aí qual é o interessante? Que ele fica um pouco maior do que 22, né, porque se ele ficar com 22 e o outro elemento que for montar nele também ficar com a linha de referência 22, você vai ter dificuldade ali no deslizamento, né? Então esse caso aqui ele poderia ser uma referência também para uma alteração de tolerância, né? Exemplo, ele ficar aqui com o valor, os dois valores positivos, né? Ele poderia ficar dessa forma aqui, né? Exemplo, 22, mais 0,03 e mais 0,01. Então aí você iria garantir que a linha de referência não iria ficar muito próxima. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de tolerância geométrica, né? A gente está indo aí para o quarto vídeo, né, dessa sequência, né? A gente vai estar aí falando sobre cilindricidade, né? Vocês vão ver aí que o contexto da cilindricidade é bem parecido com o da circularidade, né? Só que o da cilindricidade ele tem aí o segmento do plano, né? Quando você faz a análise da circularidade, né, como se você tivesse só aquele segmento, e da cilindricidade você tem análise ali em todo o corpo, né, em todo o corpo. Só que acontece, quando a gente fala desse contexto da cilindricidade, né, parece até que a verificação ocorre ali em todos os pontos possíveis aí desse plano cilíndrico, né, só desse elemento cilíndrico, né, só que na verdade não é assim que ocorre, né, quando você vai para uma verificação. Existem até instrumentos que fazem a verificação de contato contínuo, né, são mais precisos, consequentemente bem mais caros.
mesmo assim ele faz uma projeção de plano, né? Ele acaba não criando, não tem como de fato ali pegar ali todos os valores, né? Enfim, então, exemplo, você vai para uma medição convencional de uma máquina tridimensional, para você ter esse contexto aí cilíndrico, você precisaria de pelo menos 6 pontos, né, para ele montar entre esses pontos, aí em contexto aí com o cilindro, montar essa projeção cilíndrica, né? Teria aí essa projeção cilíndrica com esses pontos, então você precisaria de pelo menos 6 pontos. Lembrando que 3 pontos você vai ter aí um segmento circular, 4 pontos aí você fica com apenas um fragmento, né? Então precisaria de pelo menos 6 pontos para ter esse encadeamento aí de forma precisa do cilindro, né? E a nível de indicação, exemplo, aqui a gente está com tolerância de cilindricidade de 5 centésimos, né? Então você teria que ter pelo menos 6 pontos de medição nesse segmento, né? Deixa eu mudar até aqui a visualização, né? Exemplo, vamos supor que a verificação seja, inclusive, exemplo, esse caso aqui mesmo, né? Ele tem essa parte aqui facetada, né? Como alguns livros trazem, né? Ou fresada, né? Quando você tem uma sequência, um elemento como esse aqui, eu posso fazer uma análise de cilindricidade de todo o corpo? Posso, sem problema nenhum. Exemplo, eu posso fazer a medição em 3 pontos, né? Aqui vai ter o primeiro segmento, eu posso fazer aqui 3 pontos também. 3 pontos aqui. O que acontece? Entre esses pontos, o software ele vai criar o encadeamento, né? O encadeamento cartesiano. Então ele vai criar o cilindro ali de acordo ali com esses pontos. Por quê? Deixa eu colocar ele aqui de frente. Quando você faz essa análise frontal aqui, por exemplo, aqui foi até interessante porque está mostrando aqui os eixos. Quando você faz essa análise aqui, os pontos que ele vai pegando, né, aqui, ele só vai ter como fazer essa formação com base nesse diâmetro, né, ou com base nesse diâmetro ou do raio, né? Então você pode perfeitamente aí fazer uma análise de cilindricidade mesmo com um elemento fresado, né, ou facetado, ou seja lá qual for o processo que eliminou essa parte aí do segmento cilíndrico, né? Então não tem problema nenhum. E a nível de análise, né, significa o seguinte: quando você faz uma medição de cilindricidade, da mesma forma que a circularidade tem essa análise de contexto entre diâmetros, né, da cilindricidade da mesma forma, só que o que vai ocorrer, de vez de ser em um segmento, é em relação a um corpo, né, um corpo cilíndrico, né? Então seria essa medição em relação ao corpo cilíndrico, mas não tem de fato aí muito mistério, é a mesma lógica de verificação. É a mesma lógica de verificação. O que muda é aquela pergunta, né? De, poxa, para que eu vou usar a circularidade se a cilindricidade ela tem essa amplitude maior? É o produto, né? O produto é que vai determinar, né? Se eu tenho um produto que fica muito complexo fazer a medição de cilindricidade, eu posso diminuir a complexidade fazendo a medição de circularidade, né? Da mesma forma que eu tenho um elemento mais complexo, mas que é mais tranquilo fazer a verificação de cilindricidade, eu vou ter uma precisão muito maior a nível de projeto se eu fizer essa medição, ao invés da circularidade, né? Então é basicamente isso. Agora, a medição, né, a nível aí de uma máquina tridimensional, ela vai ser mais trabalhosa, né? Não tem para onde correr porque você vai estar fazendo análise em um contexto de uma peça cilíndrica. Então quando você vai para essa fabricação, né, da peça cilíndrica, né, enquanto contexto, a verificação ela tem que ser, né, em mais de um segmento. Até como eu tinha comentado ali na parte de circularidade, né? Se você faz, exemplo, pega um relógio apalpador, né, e faz uma verificação ali de batimento desse cilindro, né, em um único segmento, você vai estar fazendo uma análise de circularidade, né? Você precisaria ter mais verificações, inclusive também no transcorrer, ou seja, no segmento ali do comprimento do cilindro, para de fato ter essa noção de plano, né? Mas fica muito mais preciso fazer essa medição aí com uma máquina de medir tridimensional, uma máquina de medição tridimensional contínua ou um scanner 3D, tá bom? Voltar lá só para a gente fechar aqui. Então, nesse caso, né, a tolerância aqui de 5 centésimos significa que dentro desse segmento aqui do cilindro, né, ele não pode ter oscilação aí maior do que 5 centésimos, né, levando em consideração o menor diâmetro e o maior diâmetro das verificações. Outro detalhe, a nível de estratégia,
é importante definir, né, onde vai ser esses pontos aí de verificação. E quanto maior o comprimento do diâmetro, ou melhor, né, quanto maior o comprimento do corpo cilíndrico, teoricamente você precisaria de mais pontos para ter de fato ali uma precisão. Por exemplo, se eu defino 3 pontos mais próximos dessa face e 3 pontos mais próximos dessa, fica toda uma região ali sem ter pontos físicos específicos para que possa ser projetado o cilindro, né? Então, teoricamente, eu precisaria de pelo menos mais 3 aqui central. E, como eu falei, né, depende muito do comprimento, você vai, dependendo da situação, você vai precisar de mais pontos. Inclusive se o comprimento do cilindro ele for muito alto, pode ser que uma medição tridimensional dessa daí não sirva. Em que sentido? A nível de produção, né? Ou seja, ficaria muito complexa a verificação. Então, exemplo, pode ser com gabarito, né, uma matriz para passagem, né, exemplo, um tipo de medição, gabarito passa ou não passa, talvez fosse a melhor solução para uma peça com comprimento maior, né? Então, essas estratégias aí, elas estão muito ligadas aí ao controle de qualidade, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente finaliza esse primeiro arco aí, a gente vai finalizar aí com forma de contorno linear, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de tolerância geométrica, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre circularidade, né? A gente já falou sobre linearidade e planicidade, né? Então esse é o terceiro de 5 vídeos aí de um primeiro arco, né? Como diriam aí os amantes de filme, né? E aí a gente vai ter mais 2 sequências aí em breve. Acredito que mais 2 semanas aí a gente faz as outras 2 sequências para fechar aí todo o contexto sobre tolerância geométrica, tá bom? Bom, circularidade. A interpretação do elemento de circularidade, né, a lógica de verificação, ela é bem simples, né? Eu não sei se o mais simples, mas com certeza a interpretação dela não é difícil enquanto verificação. Ela faz uma... É muito comum, né, fazer esse paralelo, né? Linearidade, circularidade, planicidade e cilindricidade, que a gente vai estar falando no próximo vídeo, né? Eles são bem parecidos a nível de lógica de referência, né? Linearidade com circularidade e planicidade com cilindricidade, né? Tanto que esses contextos a níveis de verificação, eles são caracterizados como tolerância geométrica de forma, né? Tolerância geométrica de forma, né? Existem outros contextos também, né? Como tolerância de posição, né? Enfim, então esses daí que a gente está falando, até referente à forma de superfície qualquer, né? Que seria o 6º vídeo. A gente vai parar em análise de forma linear, né, nesse arco. No próximo a gente inicia aí com forma de superfície qualquer, até forma de superfície, ou seja, essas 6 tolerâncias, elas são tolerâncias de forma, beleza? Bom, então, a nível de tolerância geométrica, eu acredito que circularidade seja provavelmente o mais simples aí de interpretação, né? Mais simples e também assim, a aplicação dele, né, ela acaba sendo um pouco mais limitada, né, como a linearidade, como a gente tinha falado, né? Vamos verificar aqui, que eu já criei um outro exemplo, que é o seguinte. Primeiro ponto, a linearidade, a circularidade, ela normalmente ela vem com a indicação ali já no elemento de indicação do plano, indicando o elemento cilíndrico, né? Exemplo, aqui a gente tem uma vista e aqui tem a indicação do rebatimento, né? Eu posso ter a indicação da circularidade nesse plano, observando ela de forma frontal, né? Ela pode até aparecer, né? Ela pode até aparecer, mas você acaba não tendo a indicação do segmento de verificação. E aí é interessante isso, quando você faz essa verificação da circularidade, né, a linha de relação dela, ela faz essa referência, né, ali aproximadamente onde o ponto vai ser verificado, né? E quando você vai para uma estratégia de análise de controle de qualidade, você vai ter, né, uma região possível, né? Região ou até realmente uma distância, né? Normalmente se tem essa indicação da região possível, né? Exemplo, vamos supor que a região mínima ali é entre 20, vamos estar aqui 20 a 25 milímetros da face, né? Então entre 20 e 25 milímetros você vai estar fazendo a verificação da circularidade. Lembrando que a circularidade você vai pegar um segmento circular. Se você vai fazer essa verificação em uma máquina tridimensional,
esse elemento você deve travar o eixo, né, para que faça só a verificação lá em um único segmento, né, um único segmento circular. Pode ser feito também essa verificação em elementos convencionais, pode. Vou até tirar aqui e mostrar aqui no simulador do torno. Deixa eu ampliar aqui mais dar um zoom aqui. Quando você vai para uma verificação como essa, deixa eu até ligar ele aqui. Para mostrar melhor. Diminuir aqui. Vou ligar para o outro lado. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Pronto, aqui. Pronto, quando você vai para uma verificação como essa, né, da peça ali em execução, né, de um elemento cilíndrico, né, aí no torneamento, o que é que você tem que observar? Esse tipo de verificação, né, de circularidade, ele é mais comum do que parece, mais comum do que aparenta, né? Por exemplo, você vai passar um relógio apalpador na peça cilíndrica, normalmente você passa o relógio apalpador aonde? No segmento. Você trava o relógio apalpador, né, o carro principal, né, você vai deixar, ele vai estar parado ali, obviamente, você vai estar girando ali a peça e ela vai estar girando no segmento, ou seja, esse segmento que você está verificando é uma ação de circularidade, né, uma ação de circularidade. Você pode, por exemplo, fazer a verificação em um ponto, né, em um segmento, depois fazer em outro para comparar. Aí você já está mudando ali o aspecto, né? Ali ele já está fazendo uma ação mais próxima da cilindricidade. Mas se você faz uma verificação em um segmento circular, né, ele de fato está aí fazendo uma ação referente à circularidade, né? Então aí fica essa observação. Vou diminuir o zoom aqui para desligar. Beleza. Então, quando a gente faz essa verificação aqui, né, o contexto ele ficaria mais ou menos aqui nesse segmento. E aí vem a observação, como é que funciona, né? Vou colocar aqui ao lado. Se a verificação é de 5 centésimos, aí vem um detalhe importante, né? Para você fazer a ação de circularidade, obviamente você tem que ter a referência do elemento cilíndrico, ou seja, a medição do elemento real. Na prática, como é que ocorre? Lembrando o seguinte, elemento circular você precisa de pelo menos 3 pontos. Vamos supor que a gente fez a medição em 4 pontos. Ponto 1, 2, ou seja, a ponteira ali da máquina tridimensional, ponto 3, 4, beleza. Quando a gente for fazer o encadeamento, a primeira coisa que ele vai indicar ali é o seguinte, normalmente ele já dá logo todas as informações, ele vai dizer, ó, essa verificação aí de um diâmetro, vamos colocar de 60,015, é o diâmetro, beleza. E aí ele já vai estar indicando ali, com relação nesse diâmetro, a circularidade, né? Vou botar aqui só o CIR, né? Vamos botar aqui uma circularidade de 0,024. Ou seja, ele está dizendo que nesse segmento que foi verificado, não teve uma oscilação com base no diâmetro de referência analisado, que foi esse aqui, o diâmetro real, não teve uma oscilação maior do que 0,024, ou seja, essa daí é a variação de circularidade da peça, né? Ou seja, nesse caso aí, para a gente estaria dentro da tolerância, né? Já que a gente está supondo aqui uma tolerância de 5 centésimos, então significa que esse segmento circular, deixa eu ampliar aqui, segmento circular real, ele não vai poder oscilar mais do que 5 centésimos, né? Não vai poder oscilar mais do que 5 centésimos, levando em consideração aí o mais e o menos. Não é que ele fica mais ou menos 5 centésimos, é que ele não pode oscilar aí dentro dessa amplitude, né? Então aí você teria uma relação aí de amplitude, né, entre um elemento e outro, aí não podendo ultrapassar aí 5 centésimos, né? E aí a questão de estratégias, né, você vai medir uma vez, 2, 3 vezes, vai medir 3 vezes, se tiver uma fora, já está fora do contexto, se tiver 2 fora, é a estratégia aí do controle de qualidade, como é que vai ser realizado, né? Mas a circularidade ela tem esse detalhe. Agora, como eu falei, ela é verificada no segmento, né? Então, se você for comparar com a cilindricidade que a gente vai falar mais para frente, a cilindricidade ela tem uma amplitude maior. Só como eu tinha dito logo nos primeiros vídeos, quando você vai para uma verificação dessa, né, pegar aqui, você vai para uma verificação dessa aqui real de cilindricidade, está muito ligado à estratégia de medição. Por exemplo, uma peça como essa aqui, né, que tem uma parte aqui plana, né,
na parte transversal ali do cilindro. Né? Pode ser que, poxa, eu quero ter uma certeza aqui desse elemento aqui, mas para fazer a cilindricidade, fica tão próximo um ponto do outro que eu quero fazer realmente só uma verificação circular. Eu quero fazer uma verificação de circularidade, quero fazer uma verificação de planicidade aqui nesse ponto, ou melhor, uma de planicidade aqui nesse ponto, quero fazer depois uma ação de perpendicularidade, que a gente vai fazer essa análise aí mais para frente. Então, é a definição de estratégia, mas só que essas estratégias, elas têm que ser baseadas em quê? Funcionamento, contexto de fabricação, né, impacto que vai ter ali, né, se uma medição dessa daí ela sair fora de contexto. Então tudo isso aí deve ser analisado, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.